Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. O Copom acabou de baixar a taxa Selic em 0,25. Agora nós temos uma taxa Selic de 10,50. Isso vai diminuir o custo do financiamento imobiliário e vai provocar mais gente querendo comprar imóveis? Como é que funciona isso? O que vai impactar de verdade o mercado imobiliário, principalmente o mercado de imóveis usados? Tem um monte de players aí do mercado imobiliário, de corretores, que aproveitam esse momento para ficar reproduzindo aí, ó. Ah, taxa Selic baixou, para incentivar a compra. Mas de verdade, o financiamento ficou mais barato? Vai ficar? Qual a perspectiva dele até o final do ano? Talvez para o próximo ano. O que impede muitas vezes da taxa Selic diminuir? E o que nós temos que fazer para vender mesmo quando a taxa Selic está nas alturas? Primeiro, que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros básicos dado pelo Banco Central, que impacta diretamente 3 pontos principais: o de empréstimos e financiamentos de bancos. Os bancos cobram os juros deles em cima de empréstimos de financiamento a partir da taxa Selic. Então, se a taxa Selic é alta, os juros do banco é alto. A taxa Selic influencia também os investimentos fixos, tipo CDB, poupança. Então, quanto maior a taxa Selic, maior é o rendimento também para esses investidores. E também impacta diretamente a inflação. A inflação, ela é de certa forma controlada por uma taxa de Selic. Então, o Banco Central, ele tendencia a colocar a taxa Selic para o alto ou para baixo, dependendo de como a economia e a inflação do país está vivendo. O último vídeo que eu fiz sobre taxa Selic foi em agosto de 2023, onde eu fiz uma perspectiva para o final, até o final de 2023 e para 2024. Até 2023 eu falei que acreditava que a taxa Selic ficaria em torno de 11% e até 2024, até o final de 2024, muito provavelmente a taxa Selic chegaria a 9% para 8%. E, sinceramente, eu acho que a minha perspectiva foi elevada. E agora, qual é a minha perspectiva? Sinceramente, eu não acredito mais de jeito nenhum que a taxa Selic vai cair abaixo dos 9%. Dificilmente cai dos 10%. Se cair, vai chegar até o final do ano, porque nós temos ainda 5 reuniões do cupom até o final do ano, no máximo vai chegar a 9,75%, que é uma taxa Selic alta, que influencia os juros altos. Mas e aí? A gente acabou o mundo, o mercado imobiliário não vai fluir, principalmente o mercado de imóveis usados? Nós podemos fazer algo nesse panorama de taxa Selic alta e eu quero que vocês me acompanhem. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. A taxa Selic mais baixa que nós tivemos foi em 2023, lá em janeiro, fevereiro e março, era de 2%. Observa que os juros do financiamento eram de 7,06, tá? Em abril de 2021, veja que a taxa Selic pulou de 2% para 2,75, um aumento de 0,75. Mas o financiamento caiu de 7,12 para 6,91. A taxa Selic foi subindo, até mais ou menos novembro e dezembro de 2021, quando a taxa Selic superou a taxa de juros de financiamento imobiliário e continuou subindo. A taxa de Selic subiu, chegou a patamar de quase 14% e a taxa de juros se manteve na casa de 9%. Quando a taxa Selic caiu lá para 13, 12, a taxa de juros continuou em 10,24. Então não é nesse momento que a taxa Selic reduziu apenas 0,25 ou se reduzir mais 0,25 na próxima reunião, que vai incidir numa redução do financiamento imobiliário. E por que eu digo que a taxa Selic não vai baixar? Porque hoje a principal função da taxa Selic, do Banco Central, que é independente, que o atual presidente é um conservador, mais conservador, indicado pelo governo passado, talvez ainda não coma na mão do executivo. Então o que acontece? Ele está sendo conservador porque ele está controlando, porque o atual governo ele não está preocupado em conter gastos públicos, ele está preocupado em arrecadar na tributação. Então ele tem forçado muito o custo do dinheiro. Então, se o Banco Central ele diminui a taxa Selic, vai fazer com que as pessoas consumam mais.
porque elas vão comprar, vão parcelar. Isso vai fazer o quê? Os preços subirem, maior consumo, maior inflação. Então, hoje o Banco Central está usando a taxa Selic principal para controlar a inflação, porque hoje o Banco Central tem independência para agir. Em janeiro, nós vamos ter um outro presidente do Banco Central, muito provavelmente alinhado com o atual governo. O que vai fazer? Muito provavelmente, vai reduzir a taxa Selic, a gente vai ter uma impressão que os juros vão estar menores, para as pessoas consumirem de certa forma e se satisfazerem com o aumento do consumo, não se preocupando com o aumento da dívida. Por quê? Taxa Selic vai estar mais baixa, o consumo vai aumentar, inclusive no mercado imobiliário, se o financiamento diminui, compra-se mais, os preços dos imóveis sobem. Então, nós precisamos entender que nesse momento de 2024, a taxa Selic não vai cair abaixo de 10 e muito provavelmente os financiamentos continuem os juros na casa de 10%, que é um juros alto. E aí, é o fim do mundo para a gente? Não é, gente. Principalmente você que é do mercado de imóveis usados, o que aumenta as parcelas de financiamento não é só os juros, mas sim o valor do imóvel. O que acontece nesse momento? Quando cai a taxa de juros, existe uma propaganda fomentada pela indústria da construção civil, incentivando os clientes a comprarem imóveis, fazendo com que os preços dos imóveis subam, tanto nos lançamentos como no mercado de imóveis usados, porque a taxa Selic baixou, o financiamento está mais barato, então tem mais comprador. O que você precisa fazer para conter, é o que eu tenho falado, é a fórmula do destravamento do mercado imobiliário, é nós, corretores de imóveis, contermos a subida de preço. Não adianta de nada diminuir a taxa Selic, diminuir a taxa de juros e os preços dos imóveis subirem, porque o cliente vai pagar um juros menor. Porém, como o preço do imóvel subiu, ele vai ter que contratar um valor de financiamento maior. Então você, corretor de imóveis, você pode atuar da seguinte forma, conscientizando proprietários na necessidade de redução de preço para que o imóvel dele venda, principalmente nesse momento em que o crédito está muito caro. Você precisa ser esse instrumento do mercado imobiliário. Para quem me acompanha há um bom tempo, eu tenho a fórmula do destravamento. Eu tenho uma fórmula que, se toda a nossa categoria aplicasse de verdade, a gente teria um mercado de imóveis usados com muita liquidez. Por quê? O mercado de imóveis usados, ele flui de proprietários permutando as suas propriedades com outros proprietários. Um proprietário vende um imóvel para comprar outro imóvel. E quando os preços estão equacionados, justos, esse proprietário tem uma facilidade maior de aceitar o preço justo para ele vender, porque ele sabe que ele vendendo o imóvel pelo preço justo dele, ele consegue comprar outro imóvel no preço justo também. E nós, corretores de imóveis, somos uma mola de equilíbrio nisso daí. A fórmula do destravamento do mercado imobiliário seria uma capacitação maior da nossa categoria para precificar melhor os imóveis, convencendo proprietários a vender os imóveis deles numa faixa de justa de preço, para que o mercado fluísse com maior liquidez. O mercado imobiliário, nessa movimentação de um proprietário que vende para comprar o imóvel de outro, esse aqui vende para comprar o imóvel do outro, que vende para comprar o imóvel do outro, gira na nossa economia uma quantidade de recursos enormes dentro da economia, porque quando um cliente vende um imóvel e compra outro, ele faz uma obra, ele gasta comprando o móvel, ele compra mobília, ele paga a comissão do corretor, o corretor compra o celular novo, compra o carro. Esse giro na economia fica travado quando o mercado está travado. Então nós, corretores de imóveis, deveríamos ser um agente assumido da economia nacional, equacionando os preços dos imóveis em faixa de valor real e vendável para que os imóveis fossem vendidos com mais rapidez. Embarca nessa comigo, seja relevante para o mercado imobiliário, seja uma pessoa que influencia proprietários a aceitarem ver o preço correto. Isso é que faz as pessoas comprar imóveis, mesmo com a taxa Selic alta, mesmo com juros altos. Se o preço do imóvel estiver ajustado, você vai vender. E você vai ajudar
o mercado imobiliário à economia nacional, porque você ajudando esse proprietário a se conscientizar do preço correto do imóvel dele, vendendo, fazendo com que ele venda o imóvel em 2, 3 meses e não em 6 meses, 8 meses, 1 ano, e ele compre outro imóvel, e esse compre outro, e ele gire um recurso muito grande da economia no país, a gente vai ajudar a economia. Embarca nessa comigo, fazendo uma propagandinha aqui. Vai na descrição do vídeo, tem o meu curso com a minha metodologia da forma mais completa. Lá eu ensino você a avaliar imóveis em preço correto e convencer proprietários quanto a esse valor real de venda, além de negociar. Lá na descrição do vídeo também tem um link lá da quinta oficina de prática documental que vai acontecer aqui em Copacabana no dia 8/6. Se esse vídeo foi útil para você, seja útil para o vídeo, compartilha ele com outros colegas que estão começando, comenta aí, bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.